Saudações aí a todo o povo do Facebook, saudações aí nossos amigos, seguidores, parentes, vizinhos, os irmãos em Cristo, família católica, família espírita, livres pensadores, que a paz repousa em cada coração. Vamos dar prosseguimento à leitura da Santa Palavra de Deus, dessa feita no livro de Gênesis, no capítulo 39. Para a nossa meditação, a leitura do dia, né? A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas, sejam bem-vindos. O motivo de nós termos enviado solicitação de amizade é justamente para esse projeto abençoado de leitura da Palavra de Deus. E você está convidado a vir fazer parte desse projeto, vir ler juntamente conosco a Santa Palavra de Deus, porque não podemos passar por essa vida sem ter lido a Santa Bíblia Sagrada. Eu mesmo não sei quanto tempo eu tenho, Deus me dá nessa terra. Por isso eu preciso ler a Palavra de Deus. Você não sabe quantos dias, meses ou anos você tem sobre a face dessa terra. A Bíblia é o único livro que aponta o caminho da salvação e nos ensina como andar por esse caminho. Não existe outra forma. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Então venham ler conosco a palavra de Deus. Não tem pregação, é somente leitura. Então eu faço esse convite a que você venha conosco ler a palavra de Deus. É necessário também voltar na leitura lá no vídeo 1. Esse vídeo aqui é o vídeo de número 82. Então é necessário voltar lá no vídeo 1, que você vai começar a ler a Bíblia Sagrada conosco, lá no Evangelho de São Mateus. E não pensa que você está ficando para trás, porque eu não estou lendo ao vivo junto com o irmão Gilson, não. A parte interessante desse projeto é que nesse projeto de leitura você vai conseguir fazer a leitura da Santa Palavra de Deus no seu tempo. Não é no tempo do irmão Gilson. Você às vezes não consegue assistir ao vivo, mas daqui a pouco, daqui meio-dia, 1h de noite, você vai conseguir fazer a leitura da Santa Palavra de Deus. Porque esse vídeo vai ficar gravado aqui, na minha linha do tempo, para que você possa assistir posteriormente quantas vezes você julgar necessário. Então venha ler conosco a Palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai te abençoar e te instruir, te fazer compreender a sua palavra. José em casa de Potifar, capítulo 39 do livro da criação, do livro de Gênesis. Vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 1 novamente. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que,
desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso.
E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Versículo 12, então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça. Versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Capítulo 41, verso 1 em diante. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros,
Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o
aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para proveito da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra depois. Versículo 36. Assim será o mantimento para proveito na terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia! Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Versículo 43 novamente. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zefinate Paneá,
e deu-lhe poder, versículo 45 novamente, e chamou Faraó o nome de José Zefinate Paneá, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor da casa. Versículo 48 novamente. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, porque ele deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, invocamos o Teu nome, ó Deus, para agradecer-te, Senhor, por esta palavra poderosa e santa que foi lida. Ó Deus maravilhoso, que revelaste tantos mistérios em sonhos a José e também àqueles que com ele estavam, até que o Senhor, por interpretação de sonhos, o colocou diante do Faraó como governador sobre toda a terra do Egito, porque o Senhor é Deus poderoso, aleluia, e ninguém pode escapar das tuas mãos, meu Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que foi lida, por cada vida que está acompanhando a leitura conosco e por aqueles que ainda hão de acompanhar essa leitura, meu Deus. Porque este vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, no Facebook e também no YouTube, meu Deus. Senhor, faze com que esta palavra poderosa alcance cada vida, meu Deus, cada coração. Faz esta palavra, meu Deus,
encontrar repouso nas nossas almas e produzir, Senhor, em nós frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna. Meu Deus, perdoa todos os nossos pecados, cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. Abençoa, meu Deus, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares, curando, Senhor Jesus, todas as nossas enfermidades, dando a libertação, a saúde, a bênção e a vitória em tudo, meu Deus. Senhor da glória, perdoa os nossos pecados, fica conosco neste dia, abençoe a vida de cada pessoa que está lendo conosco a palavra de Deus, que esta palavra possa produzir em nossas vidas a bênção maravilhosa da salvação e da vida eterna, porque, como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe, Senhor Jesus, as nossas vidas. Aleluia, por teu nome poderoso nós te pedimos e te agradecemos. Fica conosco, meu Pai, e não nos deixe só nesta terra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe cada pessoa que está lendo conosco a palavra. Lembrar vocês de deixar o like, né? Hoje é o vídeo 82. Eu nunca pedi like a vocês, mas quando a gente deixa o like, o joinha lá no Facebook, no YouTube, essas plataformas entendem que o conteúdo é relevante e vai anunciar também para outras pessoas. Vamos alcançar mais almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. E voltem lá na leitura a partir do Novo Testamento, que o Senhor Jesus vos dará bom entendimento de toda a sua palavra. Que Deus abençoe.